no vídeo de hoje nós iremos abordar o tema sensibilidade espiritual, discernindo a voz do Espírito Santo. Esse é um tema que, para muitos de nós cristãos, existe várias lacunas, porque nós, em muitas ocasiões, dizemos que não ouvimos a voz do Espírito Santo, só que ele se comunica com nós de diversas maneiras, através dos 5 sentidos, né? Que é o nosso ponto de contato. O nosso corpo, ele pode ser esse meio de comunicação, essa ponte entre nós e o Espírito Santo. Você pode ouvir a voz de Deus, você pode ter uma imagem mental. Olha, o Espírito Santo, ele sempre vai usar uma linguagem que ela é conhecida por você. Ele não vai usar algo assim que você não conhece para falar com você. A maneira que ele fala comigo não é a maneira que ele vai falar com você, porque nós somos pessoas diferentes, nós temos pensamentos diferentes, temos experiências diferentes. Então, assim, vai variar bastante. Comigo, acontece muito de eu sentir através do meu corpo. Eu tenho uma sensibilidade olfativa muito grande. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Eu frequento a academia e eu comecei a perceber que quando eu chegava lá, em um determinado horário, tinha um odor. Às vezes esse odor ele estava fraco e às vezes ele estava muito intenso. E aí eu perguntava para outras pessoas: ô fulano, aqui tá com mau cheiro, né? E as pessoas diziam: não tô sentindo não. E eu fui começando a observar isso. Então, todas as vezes que eu chegava, eu começava a observar as pessoas que estavam ali e principalmente quando aquele odor estava muito forte. Aí que eu observava mais quem estava ali naquele ambiente próximo a mim. Porque quando eu ia em outro horário com outras pessoas, aquele cheiro, aquele odor, aquele mau cheiro não estava tão forte. Era um cheiro assim insuportável de podre. E aí tinha uma certa pessoa que ela se aproximava de mim e aquele cheiro se acentuava. E aí eu perguntei assim para o Espírito Santo: mas é cheiro de quê? De que é esse cheiro? Ele falou: é o cheiro do pecado. É como eu sinto o cheiro do pecado. Essa foi uma das experiências mais recentes que eu tive. Outra vez também eu estava em uma marcha para Jesus e a gente fez um percurso na cidade, andamos por várias ruas da cidade e tinha alguns pontos que quando a gente parava ali para dobrar o nosso joelho e orar por aquele local ali específico, porque às vezes era lugar onde tinha muita violência, era pontos de bar, onde tinha uma dominação demoníaca mesmo ali atuante, porque era pontos assim de distribuição de drogas, de bar, de prostituição. Então a gente já sabe que era um ponto de dominância demoníaca e a gente parava ali naquele ambiente para orar. E eu sentia na minha boca um gosto assim amargo, um gosto horrível. E eu não estava sentindo isso antes. E foi só quando chegou naquele local que eu comecei a sentir. À medida que a gente saía de lá, aquele sabor saía. E aí o Espírito Santo falava comigo: esse é como eu sinto. E essa sensibilidade espiritual eu também consigo discernir em ambientes, né? Tem gente que chega num local e diz assim: ai, fulano tem energia ruim, ai, fulano tem energia boa, a casa de fulano tem uma energia ruim. Eu não sei se eu diria energia, né? Eu não digo energia, eu digo Jesus e demônios, porque é isso, se resume a isso.
Então eu também consigo fazer essa leitura do ambiente. Nesse mesmo dia dessa marcha, a gente estava andando pela cidade fazendo orações em pontos estratégicos. Eu conseguia sentir, tinha ambientes que a gente parava ali, eu sentia um odor muito forte, um odor assim muito desagradável. E eu entendia, o Espírito Santo falava para mim que era como ele sentia aquele cheiro. Em outros locais era um peso, assim, como se tivesse uma opressão, como se você tivesse sobrecarregada, como se você tivesse uma tristeza assim muito grande. Já aconteceu também em ambientes que eu chego, vou na casa de alguém e eu chego lá, eu sinto o que a pessoa tá sentindo. Por exemplo, a pessoa tá muito mal, tá triste. Então eu chego ali e eu consigo sentir aquele peso, aquela tristeza daquele ambiente. E obviamente para você fazer uma oração, para você, sabe, levar a luz de Jesus para aquele local, levar a vida de Jesus para aquele local, porque ali eu já consigo perceber que tem uma atuação demoníaca que está agindo ali naquela família. Tem outras ocasiões também que, por exemplo, eu tô orando por uma certa pessoa ou por uma certa família. E aí, quando eu tô apresentando aquela família, eu começo a sentir coisas que antes da oração ou antes de orar por aquela pessoa ou família, eu não estava sentindo, entende? E à medida que eu termino de orar por aquela família, aquele peso sai. Então, eu sei que é o que está acontecendo com aquela família. É o que aquela pessoa está passando, está sentindo. Então, e aí eu já vou orando ali, à medida que eu vou sentindo, se é uma dor em lugar tal, eu já vou repreendendo, já vou intercedendo pela vida daquela pessoa naquela área que Deus me revelou, que aquela área está precisando de oração. E tem momentos que essa sensibilidade, ela vem também através de pensamentos. E aqui é muito importante a gente saber diferenciar quando é realmente nossos pensamentos e os pensamentos de Deus. E novamente eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. A gente foi num banho e chegamos lá, a dona do local, ela chegou perto de mim, começou a conversar e tal. Questão assim de minutos, ela abriu a vida dela toda pra mim, tal. E ela olhou pro meu dedo e viu um anel. Era um solitário, sabe? Aqueles que acompanham a aliança. E aí ela disse, esse anel era igual da minha mãe. Aí ela já tinha me contado a história toda da mãe dela. A mãe dela tinha falecido recente, esse anel sumiu, não sei o quê, entendeu? E tinha, assim, um valor sentimental para ela, aquele anel. E ela disse que aí ela olhou pro meu dedo e disse que o meu era igual dela. E na hora, eu escutei o Espírito Santo dizendo, dá o teu anel para ela, sabe? E a mulher aqui desse lado contando a história dela e chorando e tal. E eu escutando o Espírito Santo aqui, dá o teu anel para ela. E eu bem no meio. Não, Senhor, eu não quero dar o meu anel, eu gosto tanto dele. E eu escutando, dá o teu anel para ela. E eu falei, eu não vou dar esse anel para ela, eu não quero dar meu anel, eu só tenho ele. Foi tão difícil de encontrar ele do jeito que eu quero. Eu sei que foi assim mais de meia hora nessa briga, sabe? Ela contando aqui, falando e tal, e o Espírito Santo falando aqui, dá o anel para ela. Aí vocês podem se perguntar, como que eu sei que era o Espírito Santo mandando eu dar o anel para ela? A pegada do jeito que eu estava com aquele anel, com certeza não tinha como ser eu. E como que eu sei que era ele? Meu amor, o diabo é que não era, né? O diabo mandando você fazer uma boa ação fora de conjectura. A Bíblia diz que tudo que há de bom em nós vem do Senhor. Então tá, toma aqui esse anel pra você, Deus tá mandando eu dar pra você. E aí ela agradeceu e tal.
E assim, Deus vai me recompensar por isso? Não sei. Deus vai me dar um novo anel por causa disso? Provavelmente não, porque depois eu perguntei para ele por que ele mandou eu dar aquele anel. Ele disse que era para mim aprender a desapegar das coisas. Era para mim aprender a desapegar das coisas, que eu estava muito apegada, sou muito apegada a objetos, a coisas. E é para mim aprender a me apegar a pessoas. Realmente, e o Espírito Santo tem me conduzido para esse lugar de desapego, sabe? De coisas, de objetos. E até hoje eu não ganhei, isso já tem uns 3 meses, até hoje eu não ganhei outro solitário, meu marido sabe da história, mas não ganhei outro solitário, não ganhei outro anel e nem tô esperando mais ganhar nada. Por quê? O próprio Espírito Santo me falou que não é que ele vai me dar outro melhor, não, é para mim aprender a desapegar das coisas e me apegar a pessoas. E eu já escutei muita gente dizendo assim: mas como é que tu sabe que Jesus está naquele ambiente, que tem atuação demoníaca naquele ambiente? O que eu tenho para dizer é, em João 10, 27 diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Seu marido, ou não sei, sua mãe, você tá aqui no ambiente e você ouve uma voz parecida com a da sua mãe, você vai falar assim: nossa, pareceu a voz da minha mãe. E aí, de repente, era sua mãe. Você sente um cheiro. Pareceu o cheiro de fulano. Por que você conseguiu discernir a voz e o cheiro? Porque é alguém conhecido seu. Quando você conhece Jesus, quando você sabe qual é a voz dele, quando você sabe qual é o cheiro dele, quando você sabe a maneira que ele age, quando você chega num local, você procura por ele, e se ele está naquele local, você encontra, você sente ele, você vê ele, você consegue discernir a presença dele ali. Quando você conhece alguém, você consegue discernir a presença dele naquele local. E é muito gostoso. Essa sensibilidade também tem esse lado positivo, que é você conseguir discernir Jesus ali naquele ambiente, você conseguir discernir a presença dele ali, o cheiro dele, o cheiro suave. Ai, irmãos, eu não consigo nem descrever, não tenho palavras para conseguir descrever esse cheiro, assim, um cheiro agradável, um cheiro tão bom. E eu também já cheguei em igrejas assim, ou em locais em que eu senti aquele aroma agradável daquela pessoa, sabe? E aí foi quando literalmente me veio aquele versículo bíblico que fala assim: nós somos o bom perfume. Diante disso eu quero te perguntar: qual cheiro você tem exalado? Será que suas ações estão exalando um bom cheiro, um cheiro suave nas narinas de Deus? Ter essa sensibilidade espiritual é muito importante nos dias de hoje. Porque você vai discernir o espírito que está por trás daquela ação. Porque, olha só, pode ser uma ação boa, mas o espírito que está por trás daquela ação é que não é bom. Às vezes é um espírito de engano, de discórdia. E essa experiência que eu trouxe para vocês mostra que o Espírito Santo está sempre conosco. Ele é o nosso consolador, o nosso ajudador, ele é o nosso guia. E ele fala conosco por diversas formas. Se você ainda não descobriu qual a forma que mais ele usa para falar com você, comece a observar. Comece a observar tudo, seja na oração, seja na leitura. Você está lendo aqui e você não entende porque eu faço isso. Eu estou lendo a leitura bíblica e eu falo: Espírito Santo, o que é isso, isso e isso? Às vezes ele não responde de imediato,
e eu continuo a minha leitura. E aí, quando eu tô continuando aqui a leitura, vem um pensamento. Tan, é por causa disso, disso e disso. E aí eu sei, ele me respondeu. Podemos então concluir que nunca caminhamos sozinho, que Ele está sempre conosco.